Meus amados, que a graça e a paz do nosso Deus continue conosco nessa noite. Meus irmãos, nós vamos novamente em Isaías, né? Nós deu uma parada esses dias em Josué. Vamos novamente em Isaías, hoje capítulo 4. Depois nós daremos continuidade a Josué. Isaías capítulo 4. Farei a leitura do verso 2 até o versículo 6. Diz assim a palavra do nosso Deus: Naquele dia, o renovo do Senhor será de beleza e de glória, e o fruto da terra, orgulho e adorno para os que de Israel que forem salvos. Será que os restantes de Sião e os que ficarem em Jerusalém serão chamados santos, todos os que estão inscritos em Jerusalém, para a vida? Quando o Senhor lavar a imundícia das filhas de Sião e limpar Jerusalém da culpa do sangue do meio dela, com espírito de justiça e com espírito purificador, criará o Senhor sobre todo o monte de Sião e sobre todas as suas assembleias uma nuvem de dia e fumaça e resplendor de fogo chamejante de noite. Porque sobre toda a glória se estenderá um dossel e um pavilhão, os quais serão para sombra contra o calor do dia e para refúgio e esconderijo contra a tempestade e a chuva. Amém. Vamos orar mais uma vez, pedir ao Senhor que esteja nos conduzindo, nos dando entendimento. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, por mais esse momento que o Senhor assim concedeu à tua igreja, ao teu povo, ó Deus, para que juntos pudéssemos estar aqui nessa noite, sendo instruídos por tua santa palavra. Sabemos, ó Pai, o quanto nós necessitamos da tua graça, de maneira que não sejamos, ó Deus, meros ouvintes da tua santa palavra, mas servos praticantes da mesma. Mas para que a tua palavra, ó Deus, possa ser aplicada em nosso viver, sabemos ao mesmo tempo a necessidade que temos de que teu Santo Espírito, ó Deus, esteja nos dando entendimento, iluminando as nossas mentes, fazendo, ó Pai, com que sejamos conduzidos a vivermos o teu querer, a tua vontade. Que o Senhor esteja assim, ó Deus, nos despertando, nos vivificando, nos restaurando, ó Deus, por meio da tua santa palavra. De maneira que os nossos olhos espirituais possam ser abertos para vermos o teu querer, a tua vontade, e assim, ó Deus, não sermos negligentes quanto àquilo que devemos fazer diante do Senhor. Esteja, ó Pai, despertando o teu povo, conduzindo a tua igreja, fazendo, ó Deus, com que cada um dos que se encontram aqui presentes, teu povo, os teus servos, possam ser conduzidos, ó Deus, a ter o desejo ardente de estar vivendo cada vez mais para honrar e glorificar o teu santo nome. Te peço também, ó Pai, que a tua palavra possa estar agindo nos corações daqueles que, ó Deus, está nos visitando nessa noite. Que o Senhor, por meio do teu Santo Espírito, possa, ó Deus, estar abrindo esses corações, aplicando a tua palavra, regenerando e fazendo, ó Deus, com que essas vidas possam ser transformadas pelo poder que há em tua palavra. De maneira que eles possam estar, ó Deus, vendo no Senhor essa fonte de água viva, essa fonte que pode, ó Deus, conduzi-los à vida eterna. Conduza-me também com a tua graça, me capacitando, me direcionando, ó Deus, a estar expondo a tua palavra
com fidelidade, com sabedoria. Tenha misericórdia, ó Deus, de mim, do meu coração, de maneira que eu não venha estar expondo aquilo que seja do meu querer, da tua vontade, mas tão somente aquilo que o Senhor quer nos ensinar nessa noite. E é assim que eu te peço, ó Pai, agradecido, em nome e para a glória de Cristo. Amém. Meus amados, há uma história, na verdade uma lenda, que é a lenda acerca de Narciso, uma lenda grega, que fala Narciso como sendo um jovem, muito belo, muito atraente, e ao mesmo tempo também muito cobiçado, tendo várias pretendentes. O grande problema é que Narciso, ao mesmo tempo que era muito belo e muito admirado, ele também acabou sendo pego, pela ideia de tentar admirar a si mesmo. Diz a lenda que Narciso, ao estar olhando para um lago, o reflexo da sua aparência no lago, diz então que ele passa a admirar a si mesmo, continuamente admirando a sua própria beleza, admirando a sua face refletida na água. De maneira que um certo dia, então, ao se aproximar muito daquele lago para poder contemplar de forma ainda mais próxima a sua beleza, a sua aparência, a lenda vai dizer que ele então cai do lago e acaba se afogando. Ou seja, acaba se afogando por estar admirando intensamente a sua beleza, a sua aparência. Essa ideia, de Narciso, contada na história, na verdade, na mitologia, é claro que ela tem como ideia, como um pano de fundo, demonstrar como o ser humano, ao ser conduzido a admirar a si mesmo, a tentar contemplar continuamente, talvez os seus feitos, ou até mesmo a sua aparência, aquilo que ele é, ele acaba como que caindo em uma armadilha, acaba como que sendo pego, pela própria cobiça, pelo desejo constante de fazer de si mesmo o objeto da sua admiração, por fazer de si mesmo o objeto da sua glorificação. É tanto que essa ideia, de Narciso acabou até recebendo, um termo que geralmente é utilizado, que é o narcisismo, ou seja, que é a prática constante, daqueles que procuram cultuar a própria imagem, daqueles que procuram, admirar a si mesmo de forma tão intensa, ao ponto de se tornar uma idolatria, ao ponto de tornar a si mesmo o centro da vida e da sua própria existência. Ou seja, é o amor à própria imagem, é o amor a si mesmo, acima de tudo e acima de todas as coisas, é o egocentrismo, tão presente na sociedade na qual nós vivemos. Nós sabemos que ao mesmo tempo em que essa história, ela traz um pouco daquilo que é o egocentrismo, daquilo que é o amor intensamente direcionado a si mesmo, a própria admiração, o que nós vemos hoje é uma espécie de narcisismo moderno, que é o narcisismo digital. Ou seja, aqueles que passam intensamente procurando admirar a si mesmo, já não mais no reflexo, talvez, do espelho ou de uma poça de água que possa então refletir a sua imagem. Mas o narcisismo moderno, ele procura trazer essa ideia ou essa admiração agora, tentando admirar a si mesmo na imagem refletida agora nas telas. Ou seja, a busca constante por aprovação, a busca constante para obter seguidores, admiradores. Essa é a espécie, de narcisismo moderno qual nós temos presenciado. O grande problema é que, assim como na história, assim como na lenda acerca de Narciso,
nós vemos que esse narcisismo moderno também tem conduzido muitos a se afogarem, não em uma poça de água, mas a se afogarem nessa busca intensa, né, pela admiração, a se afogarem nessa busca intensa por aprovação. Ou seja, a grande ideia e a grande busca a qual nós vemos exatamente ser admirado, acompanhado ou de alguma forma aprovado por aquilo que faz, por aquilo que posta. Ou seja, esse é o narcisismo moderno. Ao mesmo tempo, nós lembramos também, né, daquela antiga história, né, de Branca de Neve. E nessa história nós temos ali exatamente a madrasta, né, constantemente diante do espelho e perguntando, né, ao espelho se havia alguém mais bela do que ela. São histórias simples, né, que ao mesmo tempo são contadas para crianças, e creio que cada um dos que estão aqui já ouviram e já admiraram, mas ao mesmo tempo são histórias que demonstram na realidade o grande problema os quais as pessoas têm enfrentado em todo o decorrer da história, que é essa busca constante em ser o centro, ou essa busca constante para tentar centralizar toda a glória em si mesmo. Uma busca constante para desviar uma glória que deve ser direcionada e demonstrada para Deus, mas que ao mesmo tempo o homem, em seu pecado, tenta atrair e conduzir essa glória para si mesmo. De modo, então, que quando o homem busca essa autossuficiência, ele quebra o espelho da graça e passa, então, a admirar a própria imagem refletida em suas obras. Porém, esse reflexo é perigoso, pois ele atrai para si um abismo que acaba não tendo fim. No contexto qual nós lemos aqui em Isaías, capítulo 4, o Senhor está constantemente chamando o povo de Israel para descansar em sua graça. É o que nós vemos constantemente em Isaías. É um chamado para que o povo do Senhor, o povo de Israel, pudesse então finalmente entender e compreender a aliança que havia sido feita com o seu povo. De maneira então que, se eles entendessem essa aliança, eles poderiam serem conduzidos a entender que no Senhor eles poderiam finalmente encontrar refúgio, descanso e graça, mesmo em meio a momentos de dificuldades, mesmo em meio a momentos de desafios que pareciam impossíveis, que poderiam serem solucionados. Ou seja, o que nós vemos nesse contexto, exatamente esse chamado, um chamado para ser dependente de Deus. Mas se esse então é o chamado do Senhor, para que o seu povo possa então finalmente descansar nele, como pode esse povo descansar no Senhor, se ao mesmo tempo estar tomado pelo pecado, se ao mesmo tempo está rejeitando insistentemente essa graça que lhes é apresentada constantemente? Israel diversas vezes encontra-se na busca da dependência de homens, procurando fazer aliança com outros reinos, procurando fazer aliança com aqueles que supostamente poderiam trazer-lhes segurança, ao passo que rejeitavam ao Senhor, ao passo que desprezavam ao Senhor. Em Isaías é demonstrado vários desses exemplos. Também há exemplos de homens, como o rei Ezequias, que ao invés de confiar em sua força ou tentar buscar refúgio em outro exército vizinho, Ezequias preferiu esperar no Senhor, buscar refúgio no Senhor. No capítulo 2, aqui de Isaías, o Senhor demonstra no versículo 11, no verso 17, que não há espaço diante do Senhor para que o homem venha a buscar uma glória para si mesmo.
Versículo 11 do capítulo 2 diz: os olhos altivos dos homens serão abatidos, e a sua altivez será humilhada, só o Senhor será exaltado naquele dia. E também o verso 17 do capítulo 2: a arrogância do homem será abatida, e a sua altivez será humilhada, só o Senhor será exaltado naquele dia. Ou seja, por mais que o povo ainda tentasse buscar uma glória em outro meio, e não na graça do Senhor, e não buscando o refúgio no Senhor, o Senhor está demonstrando que essa busca ela será inútil. Ou seja, será impossível eles encontrarem esse refúgio, encontrarem essa segurança, porque o Senhor não permitirá que ninguém, que nenhum homem, que nada possa de alguma forma ofuscar a sua glória e a sua grandeza. Quando nós vamos para o capítulo 3, logo no versículo 1, o Senhor ele diz ao seu povo: porque eis que o Senhor dos exércitos, tira de Jerusalém de Judá o sustento e o apoio, todo o sustento de pão e todo o sustento de água. Ou seja, por mais que eles tentassem contemplar a própria imagem em busca de uma glória pessoal e não descansarem na graça de Deus, eles deveriam entender que, na verdade, todo o sustento ou qualquer outra demonstração de graça e de bondade vinha tão somente das mãos do Senhor. O capítulo 3, ele acaba sendo como que um contraste do capítulo 4. Porque o que nós vemos no capítulo 3 é exatamente essa busca incessante do povo de Jerusalém em tentar caminhar com as próprias pernas, em tentar conduzir a si mesmo e tomar as suas decisões. Isso é muito bem exemplificado, tanto no verso 16 em diante, quando traz como ilustração as mulheres de Jerusalém, demonstrando que elas, ou na verdade, demonstrando e trazendo como retrato de toda a nação de Israel, como eles andavam. Como que de cabeça embroada ou cabeças erguidas, tomadas pelo orgulho, pela vaidade, pela arrogância. Aqui Isaías ele se direciona não somente às mulheres, mas na verdade a toda a população de Jerusalém. Era como naquelas mulheres, exemplificadas, tomadas por seu orgulho, por sua vaidade, ou seja, tomadas por essa busca incessante de serem conduzidos a contemplarem a sua própria glória. Mas como podemos então viver uma glória que seja agradável ao Senhor? Viver uma grandeza na qual sejamos totalmente dependentes da graça e da bondade do Senhor. Isso só é possível quando nós, então, finalmente entendermos que o Senhor é a fonte da verdadeira glória. Esse é o tema que nós iremos tratar. O Senhor é a fonte da verdadeira glória. A primeira coisa que nós devemos entender e procurar explicar aqui nesse capítulo 4 é entender quem é o renovo. Quem é esse o qual Isaías está direcionando e demonstrando que é exatamente nele que está a fonte dessa glória. Exatamente nele que Isaías vai centralizar onde está a fonte da glória do povo do Senhor. Calvino dizia, que esse que é o renovo aqui destacado no versículo 2, Calvino entendia que se referia ao próprio povo de Israel, porque no mesmo versículo também vai falar acerca do fruto da terra. Porém, há outros comentaristas, outros estudiosos das Escrituras, que na verdade vai nos demonstrar que esse que é o renovo não era exatamente Israel. É claro, por mais que o contexto, por mais que
os acontecimentos, a princípio, possa até estar apontando para Israel como sendo alvo primário. Porém, na verdade, esse que é o renovo aponta para alguém que é ainda muito maior do que o próprio Israel. Israel não poderia ser a fonte da sua própria glória. Israel não poderia ser, então, a causa daquilo que os conduziria finalmente a serem grandes. Porque é exatamente esse que é o renovo, apontado como sendo aquele que é a fonte da verdadeira glória de Israel. Então, quem é esse renovo? Ou seja, eu creio que não é muito difícil de percebermos e de entendermos quem verdadeiramente é esse renovo a quem Isaías está direcionando. Porque entender quem é ele será exatamente a chave que nos conduzirá a entender aquilo que Isaías está descrevendo nos demais versículos do capítulo 4. Aqui mesmo em Isaías capítulo 11, versículo 1, vai dizer: o tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Também Jeremias 23, o versículo 5 diz: eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e rei, que reinará, e agirá sabiamente, executará o juízo e a justiça na terra. Também Zacarias 3:8. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros, que se assentam diante de ti, porque são homens de presságios. Eis que eu farei vir o meu servo, o renovo. E também Apocalipse 5, verso 5, todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então, meus amados, entendemos que esse que é o renovo é exatamente o Messias. É para o Messias o qual Isaías está apontando, ou seja, esse que é o Messias, então, finalmente é a fonte da verdadeira glória a qual Israel está buscando, mas está buscando em outras fontes, está buscando em outros meios, ou muitas vezes está fazendo de si mesmo como sendo essa fonte dessa glória. Porém, a fonte dessa glória é o Messias. Se então aqui está nos apontando como sendo o Messias a fonte dessa glória, e sendo esse mesmo renovo que Isaías está apresentando, logo nós também entendemos que o Messias é Cristo. Ou seja, se o texto então está finalmente nos apontando para o Messias, para Cristo, como sendo essa fonte da verdadeira glória do povo do Senhor, logo, em primeiro lugar, entendemos que a glória do povo de Deus é um adorno da glória de Cristo. O que o versículo 2 nos demonstra, então, tendo o renovo como sendo essa fonte, é que aquilo que será, então, produzido como frutos no próprio povo de Deus servirá como uma espécie de adorno, terá como finalidade apontar para aquele que é a fonte, ou seja, essa glória que será manifestada no povo do Senhor, será tão somente uma evidência e uma demonstração daquele que verdadeiramente é a glória do seu povo. Ou seja, o que o versículo 2 então nos conduz é quebrar esse espelho da autocontemplação. O que o versículo 2 nos demonstra é que não há espaço para uma busca de glória pessoal, quando então finalmente entendemos que a verdadeira glória, a verdadeira grandeza, consiste em entender que ela reside naquele que é o renovo, naquele que é o Messias, naquele que é o nosso Senhor. Ao mesmo tempo, então, se nós entendemos que a verdadeira glória consiste em contemplar aquilo que Cristo é, ou aquilo que Cristo faz para com o seu povo, é tanto que em Romanos 5, verso 2, Paulo vai dizer que a nossa glória
consiste exatamente em termos esperança na glória de Deus. A verdadeira glória, a verdadeira esperança, ela consiste quando nós, então, finalmente nos gloriamos na glória de Deus. Ou seja, os frutos que são produzidos em nosso viver, os frutos que são produzidos na vida do povo do Senhor, eles devem servir unicamente como adorno, como uma demonstração de que esses frutos não vêm de nós. Esses frutos não são produzidos pela nossa força ou pela nossa capacidade, mas pelo contrário, são frutos que são resultados daquele que é a fonte da vida, daquele que é a fonte que nos conduz, então, finalmente a vivermos para a glória do Senhor. É tanto que em Mateus capítulo 6, o Senhor Jesus, ele vai fazendo várias advertências. Olha, não deis esmolas para que sejam reconhecidos pelos homens. Não façam jejuns de maneira que possam ser reconhecidos pelos homens. E assim por diante. Quando ele chega lá no final do capítulo 6, ele vai dizer, não andeis ansiosos de coisa alguma. Ou seja, a ideia é exatamente demonstrar que quando nós, então, finalmente descansamos na glória de Deus, e entendemos que tudo o que fazemos deve ter como finalidade manifestar aquilo que Cristo fez por nós, nós então finalmente somos conduzidos a descansarmos na graça de Deus. Ou seja, um viver que tem como finalidade manifestar a glória de Deus. Um viver que tem como finalidade demonstrar que os frutos que são produzidos na vida do povo do Senhor, eles resplandecem e apontam tão somente para aquele que é digno de toda honra e de toda glória. Esse texto, meus amados, ao mesmo tempo, me faz lembrar de Absalão, lá no segundo livro de Samuel. E os irmãos vão se lembrarem de Absalão, lá no segundo livro de Samuel, capítulo 14. Ele vai trazer um pouco a descrição da beleza de Absalão. Capítulo 14, verso 25 ao 27, diz assim: não havia, porém, em todo Israel homem tão celebrado por sua beleza como Absalão. Da planta do pé ao alto da cabeça, não havia nele defeito algum. Quando cortava o cabelo, isto se fazia no fim de cada ano, porquanto muito lhe pesava. Seu peso era de 200 ciclos, segundo o peso real. Também nasceram a Absalão 3 filhos, e uma filha, cujo nome era Tamar. E esta era mulher formosa à vista. É interessante quando o livro de Samuel traz essa observação em meio a uma narrativa, e eles então abrem esse parêntese para fazer essa observação. Isso, é claro, não é feito à toa, tem uma finalidade. Quando vamos lá para o capítulo 18, percebemos então por que essa descrição acerca de Absalão foi demonstrada. Capítulo 18, verso 9 diz: indo Absalão montado em seu mulo, encontrou-se com os homens de Davi, entrando o mulo debaixo dos ramos espessos de um carvalho. Absalão, preso nele pela cabeça, ficou pendurado entre o céu e a terra, e o mulo que ele montava passou adiante, provavelmente preso pelos próprios longos cabelos, que antes descrito como sendo uma demonstração de sua beleza, da sua aparência, ao mesmo tempo acabou lhe servindo como a sua própria armadilha, como sendo o próprio meio que acabou lhe conduzindo à sua própria destruição, à sua própria ruína. Algo bem parecido com aquilo descrito, acerca de Narciso. Ou seja, meus amados, quando nós tentamos contemplar a nossa própria glória e deixamos de lado contemplar a glória de Deus, nós somos conduzidos à ruína e à própria destruição. Mas ao mesmo tempo,
Se essa é a finalidade do povo do Senhor, é produzir frutos que possam evidenciar não a nossa glória, mas a glória do Senhor, como então finalmente podemos ser conduzidos a essa finalidade? Como então finalmente podemos ser conduzidos a obedecer ao Senhor e sermos dependentes da sua graça? No versículo 3, nós vemos aqui o renovo como sendo essa fonte de santificação. Diz assim: será que o restante de Sião e os que ficarem em Jerusalém serão chamados santos todos os que estão inscritos em Jerusalém para a vida? Ou seja, só é possível nós, então, finalmente cumprirmos com a nossa finalidade, que é o de viver para a glória do Senhor, quando finalmente, então, somos separados, quando somos santificados, para que, então, por meio dessa santificação, desse separar para Deus, sejamos, então, finalmente conduzidos a vivermos para o Senhor. Esse foi o chamado do Senhor em todo o Antigo Testamento, Levítico 19, 2. O chamado para ser santo, ser de santo, assim como o Senhor, o vosso Deus, é santo. Hebreus também 12, verso 14, vai nos demonstrar que sem santidade ninguém verá a Deus. Então, meus amados, se queremos finalmente, então, sermos instrumentos que manifestem a glória de Deus, é necessário sermos santificados. E aqui nos é apresentado essa fonte, ou seja, o próprio renovo. É por meio dele, é por meio de Cristo que nós então finalmente somos conduzidos à santificação. Toda obra, seja da regeneração, da santificação, mesmo aplicada pelo Espírito Santo, no entanto, ela tem a sua fonte na obra de Cristo. Mas como podemos então nos tornar santos? Como podemos então finalmente sermos separados para vivermos para a glória do Senhor? O versículo 4 nos demonstra que para sermos santos é necessário sermos purificados por meio desse que é o renovo. O verso 4, quando o Senhor lavar a imundícia das filhas de Sião e limpar Jerusalém da culpa do sangue do meio dela, com espírito de justiça e com espírito purificador. Observe que esse que é o renovo, é por meio dele que nós somos santificados. Ao mesmo tempo, esse que é o renovo que nos santifica também é o meio pelo qual nós somos purificados. Ou seja, nós somos então finalmente lavados, separados e preparados para que finalmente possamos viver para a glória do Senhor. Ou seja, ele aponta que ao mesmo tempo no versículo 4, esse que nos lava da imundícia, que nos limpa da culpa do sangue do meio dela, diz ainda no final, com o espírito de justiça e com espírito purificador. Nos é demonstrado ao mesmo tempo um espírito que executa a justiça, o juízo, e ao mesmo tempo em que executa a sua justiça e o seu juízo, é aquele que também nos purifica, como que por meio do fogo. Nos faz lembrar tanto de Isaías também, em capítulo 6, quando demonstra que Isaías, diante do seu pecado, reconhecendo que ele não era digno de estar proclamando ou cantando assim como os anjos estavam cantando. Então, finalmente, o anjo toma ali uma brasa viva do altar. E, finalmente, então, toca os lábios de Isaías e faz com que ele, então, pudesse estar sendo purificado. Exatamente isso que esse que é o renovo, ele faz, por meio da sua obra, por meio da sua justiça. Ele tanto recebe sobre si o castigo que nos traz a paz, ou seja, toma sobre si a justiça divina, a ira de Deus, para que ao mesmo tempo nós, mesmo sendo pecadores, pudéssemos estar sendo purificados, transformados, lavados, para que pudéssemos ser conduzidos
a ser instrumentos que têm como finalidade apontar para a glória do Senhor. Ou seja, o Senhor é a fonte da verdadeira glória. Logo, em último lugar, no versos 5 e 6, o seu povo encontra descanso à sombra da sua glória. Diz assim o versículo 5 e 6: Criará o Senhor sobre todo o monte Sião, e sobre todas as suas assembleias, uma nuvem de dia, e fumaça e resplendor de fogo chamejante de noite. Porque sobre toda a glória se estenderá um dossel e um pavilhão, os quais serão para a sombra contra o calor do dia, e para refúgio e esconderijo contra a tempestade e a chuva. Nós sabemos, meus amados, que o povo do Senhor, no período do Êxodo, eles experimentaram esse cuidado do Senhor, seja a nuvem que os acompanhava, seja também o fogo que os conduzia durante a noite. O fato é que tanto a nuvem como essa coluna de fogo tinha como finalidade também conduzir o povo do Senhor, mas ao mesmo tempo também essa nuvem tinha como finalidade trazer descanso para o povo do Senhor, mesmo em meio àquele deserto, coluna de fogo e também por meio da nuvem. Observe que esses dois últimos versículos, exatamente esse chamado para que o povo do Senhor pudesse então finalmente se refugiarem debaixo dessa glória, buscarem descanso debaixo dessa grandeza do Senhor, de maneira então que ao abandonarem a sua própria glória, finalmente eles seriam conduzidos a encontrar descanso e refrigério, quando então finalmente se abrigassem debaixo do cuidado e da proteção do Senhor. Meus amados, nós sabemos que nós não encontramos proteção em nós mesmos. Nós sabemos que não há refúgio naquilo que fazemos, ou naquilo que temos, ou em qualquer outra coisa. A única fonte de refúgio a qual nós podemos de fato descansar é quando finalmente entendemos que o verdadeiro refúgio, o qual necessitamos, é tão somente a obra de Cristo, a sua justiça, a sua obediência perfeita. Quando nós então abrimos mão da nossa própria justiça, nos dobramos diante daquilo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário, finalmente então podemos encontrar o verdadeiro descanso, a verdadeira paz, que excede todo entendimento. O grande problema é que quando ainda continuarmos tentando fazer de nós mesmos nosso refúgio, nosso descanso, estaremos sempre nos decepcionando, estaremos sempre tomando as piores escolhas que poderíamos fazer. Ou seja, se queremos então ser instrumentos que glorifiquem a Deus, é necessário direcionar os nossos olhos para aquele que é esse refúgio, para aqueles que nos visitam nessa noite. Esse é exatamente o chamado o qual o Senhor está lhes demonstrando. Ou seja, por que vocês podem encontrar refúgio e descanso no Senhor? Primeiro, porque é nele que se concretiza todas as promessas demonstradas nas Escrituras. Ao mesmo tempo, somente Ele pode torná-los santos e aceitáveis diante de Deus. Somente Ele pode purificá-los, somente Ele pode, então, finalmente ser sombra e descanso para a vossa alma. É tanto que Ele nos diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Ou seja, somente nele a sua alma pode então finalmente correr e buscar abrigo, mesmo em meio ao medo do pecado, mesmo em meio ao medo das consequências dos seus atos. Saiba que quando você então finalmente entende que essa glória não está em si mesmo,
você pode encontrar em Cristo descanso. Concluindo, meus amados, ou seja, a verdadeira beleza e glória não consiste em contemplar a nós mesmos, contemplar a nossa imagem, os nossos feitos como Narciso. Na verdade, a verdadeira glória e grandeza consiste em contemplar a beleza e a glória de Cristo. Como diz na segunda carta de Paulo aos Coríntios 3, verso 18, contemplar como que por espelho. Quando contemplamos a glória de Cristo, finalmente então somos conduzidos a vivermos de glória em glória. Porque em nós não será refletida a nossa própria imagem, a nossa própria glória, mas em nós será refletida a imagem, a glória e a beleza de Cristo. Que Ele possa nos abençoar e nos conduzir nessa finalidade de viver e resplandecer a glória de Cristo. Amém.